Queridos companheiros e companheiras, delegados e delegadas da Cúpula Social do Mercosul, vocês não imaginam a vontade que eu tenho de estar aí conversando com vocês, discutindo com vocês, aprimorando as nossas discussões sobre a questão da integração social do nosso querido Mercosul, da nossa América do Sul e da nossa querida América Latina. Eu estou numa viagem internacional, um compromisso assumido, mas vou, através desse vídeo, deixar para vocês uma mensagem carinhosa de um companheiro que, mesmo não sendo presidente, continua acreditando piamente de que a integração da América Latina, da América do Sul e do Mercosul é condição básica para que a gente possa alcançar um nível de conquista social que possa nos dar um padrão de vida digno que todo ser humano deve ter. Até pouco tempo a gente estava muito de costas uns para os outros. Vocês sabem que o Brasil olhava para os Estados Unidos, olhava para a Europa, a Argentina olhava para os Estados Unidos, para a Europa, a Bolívia, Equador, a Colômbia, Peru. Todo mundo ficava olhando que os Estados Unidos e a Europa pudessem atender às nossas necessidades sociais, às nossas necessidades comerciais, o dinheiro que faltava. E poucas vezes a gente parou para pensar, ou seja, e nós? O que nós poderemos fazer por nós mesmos? Quantas vezes o movimento sindical da América do Sul e do Mercosul se reuniu? Quantas vezes os moradores de rua se reuniram? Quantas vezes os catadores de material reciclável se reuniram? Quantas vezes os índios se reuniram? Ou seja, muitas vezes nem os empresários se reuniam. Muitas vezes se encontravam os ministros e discutiam as coisas apenas do ponto de vista do interesse comercial e nunca do interesse do desenvolvimento do país como um todo. Eu penso que eu agradeço a Deus por ter feito parte de uma geração de políticos que compreendeu isso. Compreendeu de que era preciso que a gente olhasse mais para nós mesmos, que a gente descobrisse a similaridade existente entre nossos países, o potencial de coisas que nós poderíamos produzir e comercializar, mas, sobretudo, o potencial da nossa capacidade de fazer uma integração política, uma integração cultural, uma integração social, uma integração sindical, ou seja, uma integração que discutisse todos os aspectos que uma sociedade precisa discutir. E, obviamente, que também o empresarial, o comercial, o científico, o tecnológico, que os nossos estudantes possam visitar os nossos países, fazer intercâmbios, sabe, universitários, que mais gente da América Latina venha fazer pós-graduação no Brasil, que mais gente do Brasil vai fazer pós-graduação em Universidade da América Latina, para que a gente possa formar um bloco forte economicamente, forte socialmente, forte sindicalmente e, sobretudo, forte do ponto de vista cultural e do ponto de vista político. Às vezes, as coisas andam mais lentamente do que nós gostaríamos, mas é assim. Nós não temos que apressar o processo. Nós temos que consolidá-lo de forma coesa, sólida, para que a gente não sofra trancos e barrancos. Quando a gente consolidar mais, sabe, a Cúpula Social do Mercosul, nós vamos, ao mesmo tempo, construir a Cúpula Social Mercosul e África, quem sabe depois discutir com outros países, porque nós precisamos garantir que os países do Sul se unam cada vez mais, se preparem cada vez mais, se desenvolvam cada vez mais, discutamos politicamente, culturalmente cada vez mais, para que a gente possa discutir em pé de igualdade com os chamados países do Norte. Dizendo essas palavras que eu lamento do fundo do meu coração não está aí, porque eu acredito piamente que sozinho nós temos menos chance. Sozinho, o nosso futuro é mais incerto. E eu acho que juntos nós poderemos garantir uma coisa sagrada. Nós não vamos desperdiçar o século XXI como desperdiçamos o século XX. É preciso que a gente tenha em mente, nós seremos o que nós quisermos e não aquilo que os outros queiram que a gente seja. É isso que precisa nortear o nosso debate, a nossa cabeça, para que a gente possa criar, inclusive, uma doutrina do que é a nossa integração, que não é um mero acordo, ou seja, vamos ter muitas disputas, mas só no futebol. Só no futebol. Na política, a divergência a gente resolve numa mesa negociando. No movimento sindical, a gente constrói, sabe, reivindicações conjuntas numa mesa de negociação. O movimento social é a mesma coisa. E depois, do ponto de vista cultural, nós temos uma riqueza imensa, uma riqueza incomensurável, que está muito dispersa e que nós precisamos tentar juntar
respeitando os valores de cada país, a cultura de cada país, nós precisamos unificar o que nós temos de melhor para que a gente possa fazer valer a nossa vontade nas negociações internacionais e na nossa participação no mundo. Por isso, meus queridos companheiros, lamentando não estar aí conversando com vocês, lamentando não poder discutir isso pessoalmente, eu quero que vocês tenham um belíssimo encontro e que possam, à luz de vocês, iluminar a cabeça dos nossos dirigentes para que a gente faça cada vez mais e o povo ganhe cada vez mais. Um abraço e boa sorte.